Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, esse é o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, do campus de Recife, e hoje estamos recebendo Edson Axé Ogan Pegigan, do Ilê Axé Obal Lufan, para conversar sobre a caminhada dos terreiros. Estamos no mês da consciência negra, estamos em novembro, e a ideia de trazer Edson Axé para conversarmos é de trazer um pouco da perspectiva da luta contra o racismo aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade de Recife. E vamos hoje conversar sobre a 15ª Caminhada dos Terreiros e o poder dos povos tradicionais de matriz afro-indígena na luta política. Edson Axé é coordenador de assuntos políticos da Rede de Articulação da Caminhada de Terreiros de Pernambuco, a Rede ACTP, ativista de direitos humanos, militante negro e bacharel em Direito. A Caminhada de Terreiros de Pernambuco é um evento que acontece já faz 15 anos e traz em forma de passeata um protesto que denuncia o racismo religioso que é instaurado na nossa sociedade. Esse ano ela veio com o tema Sou Uma, mas não sou só, tendo como homenageados Canibal, Mãe Maria do Carmo, Guitinho da Xambá, dentre outros. A Rede de Articulação da Caminhada de Terreiros de Pernambuco traz nas suas intervenções a importância política que um terreiro tem e a luta por equidade social dentro do estado de Pernambuco. Além da própria caminhada, a Rede ACTP é responsável pela Festa do Fogo, que acontece no mês de junho no Pátio de São Pedro, em homenagem ao orixá Xangô. Também tem um projeto Caminhando para as Matas, que é o encontro de juremeiros e juremeiras do estado de Pernambuco. Esse ano, a rede vem com um novo projeto intitulado Precisamos Meter o Dedo Nisso, campanha de incentivo ao exame de próstata e em apoio ao Novembro Azul, e o projeto FUN-EGE, uma campanha de doação de sangue. Edson Axé, seja bem-vindo ao nosso programa. Gostaria de começar a nossa conversa, nosso bate-papo, perguntando sobre a diferença entre um terreiro de matriz afro-indígena e de matriz africana, que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar dos terreiros de matriz africana. Você poderia explicar um pouco para a gente sobre essas diferenças? Professora Bárbara, todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Dizer da alegria que é poder compartilhar e também fazer essa troca de experiência, né? Disseminar a paz, o respeito social, uma missão que a Rede de Articulação de Terreiros tem. Quanto à pergunta feita pela professora sobre a diferença entre a religião de matriz africana e afro-indígena, a matriz africana, né, como já diz, ela traz os elementos e as informações, a cultura vinda de África, né, de onde se origina a nossa religiosidade. E a matriz afro-indígena, a gente, nós que somos do candomblé, incluímos a cultura, né, uma parcela da cultura dos nossos camaradas, dos nossos irmãos, nossos parentes, como assim nos chamamos, indígenas. E aí é também uma referência que nós fazemos aos elementos indígenas, né? E incluímos a nossa religiosidade. Como você vê a importância dos terreiros de matriz afro-indígena dentro da política? Então, primeiro, quando se afirma-se a sua identidade, você diz quem é, né? Você afirma o seu pertencimento e, a partir dessa afirmação, cria-se políticas que possam valorar a pessoa humana. A presença
dos participantes afro-indígenas no debate político, antes de tudo, ele é uma afirmação do seu pertencimento, né? E trazer as demandas da sua comunidade para se criar as políticas que possa verberar na atenção desta comunidade. Como é a articulação do envolvimento político dos terreiros com outras articulações da população negra, da luta antirracista? Existem articulações? Olha, claro que existe. Como nós costumamos dizer, para enegrecer, né, esta informação. Mas veja só, esse diálogo ele existe até porque a religião ela vai muito além da questão da epiderme, né? Ainda que venhamos, né, e somos oriundos dos povos africanos, hoje em Brasil nós temos uma diversidade, né, sexual, racial, né, da representação religiosa. Então, nós começamos a fazer um debate a partir de cada referência social que temos dentro da nossa religião. Mulheres, jovens, negros, né, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, esta é uma nova reflexão que o povo de Candomblé, aqui em Pernambuco, me limito a falar, participar da rede de articulação da caminhada dos terreiros de Pernambuco, né? Nós estamos iniciando, né, ou reforçando esse diálogo, né? Então, o meio ambiente mesmo, para a gente, é de suma importância, né? A adoração com os orixás e meio ambiente tem muito a ver por conta dos elementos da natureza. Então, trazer essa reflexão, esse debate para dentro dos nossos terreiros é de suma importância, né? O cuidado com o meio ambiente, a preservação desse meio ambiente, né? Como a gente pode interagir com esse meio ambiente, faz parte da discussão política que todos nós fazemos. Quais são as principais demandas políticas que surgem a partir da articulação? Olha, são as mais diversas possíveis. Você sabe que a nossa religião, de uma forma geral, ela é muito discriminada, né? E remetem ao nosso credo o culto ao demônio, né? As pessoas maléficas, as rejeitadas por Deus, né? E aí se tem infelizmente, umas palavras, né, principalmente dos cristãos protestantes e parte dos católicos mais tradicionalistas, né, dos cristãos evangélicos, né, a maioria, quando são os neopentecostais, em sua maioria, desse incentivo de discriminação, né, de dizerem que o candomblé é um culto ao demônio. Imagine você, uma pessoa que sai à rua com seus símbolos religiosos, com a camisa como eu estou, né, com todos os nossos elementos, nossos orixás. É possível que possa acontecer um apedrejamento com essas pessoas devido à forma fanática que outras religiões que não o candomblé começam a fomentar dentro dos seus cultos, né? E aí
nós temos, infelizmente, uma parcela social que ainda reproduz um grande preconceito. Parcela social que ainda reproduz um grande preconceito à nossa religiosidade. É lamentável isso, né? Apesar de termos toda uma legislação que defende, né, a liberdade de religião e de culto, ainda vemos isso na prática acontecer. Aqui em Pernambuco é muito frequente ter casos de violência, de agressão em relação ao candomblé. Sabe, professora Bárbara, enquanto nós não levarmos essas reflexões para dentro das escolas, das universidades, infelizmente, essa violência só tem a aumentar. Precisamos efetivar esse debate, né? Efetivar essa reflexão. Né? Nós tivemos um caso recente, aqui próximo do túnel da abolição, onde um pastor, né, ao passar pelo túnel, ele viu umas pinturas grafitadas dos elementos da nossa religião e ele fez um vídeo satanizando, né, aquelas pinturas, chamando de diabo, de malditos. Imagine você, uma criança, um jovem, que é da religião, né? que geralmente estão todos conectados com redes sociais, ver uma situação dessa e ser hostilizado por seus colegas, sua colega de classe, seus colegas do bairro, da comunidade. Né? Então, infelizmente, isso acontece por conta ainda do preconceito, né, que nós chamamos de crime religioso. Né? E esse preconceito religioso, ele é institucional também. Né? A gente fizemos agora há pouco um projeto, né, de doação de sangue chamado FUEG, né, que é doar sangue em Urubá. E nós tivemos, durante toda a sua construção, né, que sensibilizar os funcionários do EMOP, né, para o acolhimento desse projeto. Né? Um projeto que, ao meu ver, traz uma nova sinalização social, diz da importância que tem o sangue, independente da cor, independente da religião, independente da sexualidade. O que importa é que as pessoas contribuam, né? Tendo, é evidente, o EMOP a responsabilidade de averiguar a qualidade de cada sangue, mas não de discriminar nenhum deles. Né? E nós fizemos um lançamento, foi muito bonito. Né? A nossa campanha do FUEG termina agora no dia 20 e nós vamos estar contabilizando isso e falando da importância desta campanha para outros estados. Quer dizer que a gente tem uma dificuldade no acolhimento às doações de sangue, ainda hoje, de algumas pessoas? Olha, eu acredito que nós, quando pensamos fazer o projeto, sabíamos mais ou menos do que enfrentaríamos, né, com essa provocação. Mas é sabido que o racismo que a gente enfrenta, ele é institucionalizado, não é? E
os organismos que recebem sangue, como outro qualquer, na área de segurança, na área de educação, né, em outras áreas, né, eles precisam ser sensibilizados. Eles precisam saber dessa importância, né? Então, sensibilizar, conscientizar e responsabilizá-los é uma tarefa nossa, né? E precisamos fazer isso constantemente, né? O fato de nós termos, de terem nos dito que a abolição ela aconteceu em 88, não nos garante que nós estamos libertos, né? Para você ter ideia, depois de 88, do 3 de maio de 88, no outro dia, a população negra estava jogada às ruas, né? Sem direito a nada. Depois de mais de 500 anos de escravidão, os sobreviventes dessa escravização foram jogados ao léu e sem direito a nada, né? E hoje nós temos ainda, infelizmente, a forma chacosa, talvez, de ignorar esses jovens que estão nos semáforos tentando lavar para-brisas, os pedintes, alguns números maiores, inclusive, de pessoas que tiveram a sua liberdade cesseada devido a não ter o que fazer da vida, né? O que fazer? Então, infelizmente, ainda hoje nós temos, né, a responsabilidade, né, que queríamos estar vivendo um outro momento, mas a responsabilidade de estar sensibilizando, mas também de estar cobrando do Estado que além de fazer uma campanha que possa minimizar essa dor, possa punir também os que este racismo promove. Nós vamos parar um pouco para um breve intervalo e voltaremos ao nosso papo com Edson Axé. Até já! Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e estou hoje recebendo o Edson Axé, da Articulação da Caminhada de Terreiros de Pernambuco, conversando sobre Caminhada dos Terreiros e o poder dos povos tradicionais de matriz afro-indígena na luta política. Edson Axé, gostaria de perguntar para você sobre como foi a questão da pandemia da Covid-19 para vocês, em que impactou e quais foram as estratégias que a rede tomou em relação aos seus eventos. Então, primeiro para nós foi como para a sociedade de um modo geral, foi uma situação que nos pegou de surpresa, né? Ficamos muito amedrontados com o que estava acontecendo. Afinal, ninguém sabia o que era, né, o que estava vindo com essa pandemia, né? A partir das orientações da Organização Mundial de Saúde e do governo do estado e das prefeituras com relação a recomendações dos protocolos, nós, enquanto rede de articulação da caminhada dos povos de terreiros de Pernambuco, fomos para os terreiros, né, falar da importância de suspender
os nossos cultos e de aglomerar as pessoas. Até porque esta era uma orientação para toda a sociedade, evitar o máximo a aglomeração e não sair de casa. Então, sobre a orientação da nossa coordenadora, mãe Elza de Amujá, tivemos várias lives, reuniões remota, orientando que as nossas casas, os nossos terreiros, suspendessem os cultos até as orientações que a OMS colocasse para a sociedade, né? E evitar. Não foi um momento fácil, foi um momento muito difícil, né? O nosso pessoal, eles têm uma cultura de estar muito próximo, né? A nossa religião, nós temos algumas atividades que requer muita a proximidade, mas o que dissemos para todos é que estaríamos suspensos, né? Porque nesse momento o mais importante era a vida, né? E todos aqueles que quisessem fazer uma devoção, algum ato religioso, que o fizesse em sua casa até que tivéssemos novas informações. E atualmente as atividades foram retomadas? Como é que isso está hoje? Então, primeiro, para decidirmos realizar a 15ª caminhada do Povos de Terreiros, não foi uma situação muito fácil, né? Nós tínhamos várias reuniões onde alguns defendiam a favor e outros colocavam a preocupação contrária, né? Todas as duas partes com as suas defesas, né? E venceu a defesa que seguiu as orientações de protocolos, né? Nós só fomos à rua este ano porque a população, em uma grande parte, já está vacinada com a segunda dose, né? Algumas já estão indo para a terceira dose, né? O governo do estado já começou a flexibilizar alguns impedimentos que acontecia devido à pandemia. Então, observando todas essas recomendações, né, a coordenação da rede ACTP decidiu por realizar esta caminhada este ano, né, mesmo com a pandemia, né, mas o que foi considerado? Foi principalmente o avanço das pessoas vacinadas e o número de UTIs para Covid-19 que foram fechados. A caminhada ela acontece em que dia e horário? A ideia é que mais pessoas vão acompanhar e apoiar? Como é a proposta do evento em si? Nós temos a caminhada como o primeiro ato do mês da consciência negra. É o primeiro ato que abre o mês da consciência negra em Pernambuco, né? E ela tem sido gigantesca, né? Nós vemos que a cada ano ela cresce mais, apesar, né, do pânico, do medo que se está ainda da pandemia, mas nós fomos, né, recomendamos todos os nossos a irem de máscara, levar o seu álcool, né, lá no local de concentração, no Marco Zero, nós tínhamos dois postos móveis de testagem rápida. Tivemos todo um cuidado para trazer nosso povo à rua, né? Nós sabemos da importância que foi essa decisão e da responsabilidade também que foi, mas acertamos. Primeiro porque, para tomar atitude como esta, né, os nossos sacerdotes e sacerdotisas consultam os nossos búzios, não é?
para saber qual é a orientação do nosso orixá para tomarmos as atitudes devidas, né? E Ogum disse, vá, e nós fomos. Fomos e fizemos um belíssimo evento, protesto e sobretudo, um ato de pertencimento, um ato de dizer que nós somos agradecidos ao orixá por estarmos, né, por termos resistido à pandemia, por lamentarmos as vidas, independente da religião que partiu, mas que a pandemia e também a irresponsabilidade, infelizmente, do governo federal permitiu que mais de 500 mil de pessoas partissem de forma precoce, né? Que poderia ter sido um outro resultado se o governo tivesse tomado todas as precauções, né? Que os países antes de nós, que foram acometidos pela Covid, tiveram, né? Infelizmente, o nosso governo não teve essa mesma responsabilidade, né? E de forma criminosa até, ele incentivou o povo ir à rua, não usar máscara, né? Estarem juntos, não tomar vacina e pior, orientou os seus subordinados a alterar a bula do medicamento para sugerir uma medicação, inclusive, né, sem resultado, sem pesquisa, né, sem aprovação científica. É lamentável. E é isto. Eu acho que nós tomamos uma decisão que foi correta, e aí eu agradeço muito, mas muito, a nossa coordenação sobre a administração de Manaus e de Iemanjá, né, dos nosso conselho, que é o conselho religioso, que também decidem o que devemos fazer, e da nossa irmandade geral, que vieram sair de casa, foram para as ruas e fizeram essa belíssima celebração e uma grande aula de cidadania, né? Eu queria pedir para você falar um pouco sobre o tema da marcha desse ano, qual o significado dela, de sou uma, mas não sou só. Então, parte do compromisso que tem a rede ACTP em dizer que não é só, não é só. Nós vivemos em uma sociedade onde é preciso valorar o outro, não é? Independente de qualquer que seja a natureza. E em seu cartaz de divulgação, a rede ACTP trouxe vários símbolos representativos, né? Seja eles o Madame Satã, que é um companheiro que se travestia, né, que era capoeirista, né, negro, analfabeto, mas que resistiu contra esses preconceitos. Seja ele o nosso querido Paulo Braz, com toda a sua vida dedicada ao sacerdócio religioso e que partiu, mas deixou um grande legado para o povo de Candomblé, de Pernambuco e do Brasil. Seja ele a nossa querida Rinaldete Pinheiro, que é uma das grandes baluartes que transmitiu e que formou toda essa militância negra aqui em Pernambuco, né? Seja ele um canibal, né, um jovem negro da periferia, do Alto José do Pinho, que desponta fazendo política através da arte e da música, né? Assumindo a sua pertença social, né? Então, nós trouxemos para a sociedade não sou uma só, porque nós somos muitos
e estamos em todos os lugares, quanto religiosos, quanto negros, quanto pessoas não negras, né? Quanto pessoas não religiosas, nós somos e estamos em todos os lugares. Esta foi a mensagem que a rede ACTP quis passar para a sociedade, né? Da importância de você ter empatia, de você pensar no outro, né? Respeitar o outro e as suas diferenças. Muito importante isso, que mostra como somos muitos para lutar contra as injustiças, né, que a gente vive, né, nos ajuda a ter a perspectiva de ganhar força contra tantos erros que a gente vem acompanhando aí, da atuação do Estado e de problemas que vêm da sociedade também, não apenas do Estado, né? Como foi a escolha dos homenageados da marcha deste ano? Então, nós homenageamos 12 pessoas, né, na categoria parlamentar ou políticos. Pensamos naqueles que estão sempre nessa construção de valor à dignidade da pessoa humana, né, de apoiar os movimentos que estão construindo uma nova cultura de paz, né? E aí, nesse sentido, é evidente que nós teríamos muitos outros nomes para fazer esta homenagem, mas aí, como não podíamos fazer neste momento a todos, foi citado e aprovado o nome de João Paulo, Tereza Leitão, Dani Portela e a vice-governadora Luciana Santos, né? A Luciana Santos não pôde ir ao evento, mas de uma forma muito carinhosa convidou a comissão da rede ACTP a ir até o Palácio do Governo para receber a sua homenagem e confraternizar conosco, né, sobre este reconhecimento. Na categoria de artistas ou cultural, nós convidamos o contramestre Felipe Patuá, um jovem guerreiro que tem construído um diálogo muito bonito com a juventude ali do Alto Santa Terezinha e seu entorno, através da capoeira, né? Tem formado, tem informado e tem ajudado a sociedade de um modo geral a partir desta arte, né, que é a capoeira. Nós convidamos também o Adelson Boris, que é um dos grafiteiros que pintou os elementos da religião de matriz africana no túnel da abolição, não é? Quando o seu intento era de fazer visibilizar esses elementos, infelizmente, né, ele foi açoitado, né, por esse responsável que se titula como pastor evangélico, né, dizendo que a obra e os elementos era feitura do diabo, né? Eram 3 artistas que pintaram, mas nós convidamos o Adelson Borges para esta representação. O Canibal, eu já falei, né, também que fez, e foi também enquanto artista. E fizemos também algumas homenagens religiosas, né? Em memória estava o Ritinho do Xambá, né, que partiu agora há pouco, está também já em outro plano, sendo um grande ancestral, com um legado belíssimo que deixou dentro da cultura, né, o Ritinho. E uma mãezinha lá de Limoeiro, eu esqueço o nome dela agora, mas também é uma mãe que partiu, né, mas que deixou um grande legado, né,
na nossa religião, lá no município de Limoeiro. Esquecendo, e é importante lembrar, também homenageamos a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que tem incentivado dentro dos seus sindicatos e na própria central a política de combate ao racismo e todas as formas de opressão, né? Nós tínhamos lá, inclusive, além do secretário de Igualdade Racial da CUT, nós tínhamos sindicalistas, diretores sindicais, representando, além da religião de matriz africana, representando também o segmento LGBT. E para a gente assim foi de grande ganho ter estes representantes conosco, né, abrilhantando esta nossa festa. Muito bom, mostra bem essa articulação, né, com as outras lutas. Existe um apoio mútuo, isso é bem importante, né, nesse processo de construir uma articulação política com força, né? Nós vamos parar um pouco para um breve intervalo, estaremos de volta daqui a pouco. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e estamos hoje recebendo o Edson Axé, da Rede de Articulação da Caminhada de Terreiros de Pernambuco, a CTP, conversando sobre a caminhada dos terreiros e o poder dos povos tradicionais de matriz afro-indígena na luta política. Edson Axé, gostaria que você falasse um pouco sobre os maiores desafios que existem para o povo de terreiro atualmente, tanto na perspectiva aqui mais local, como de uma maneira mais geral no nosso país. Eu acho que este é o nosso grande sonho, sabe? Quando você fala das perspectivas, antes de qualquer uma outra, a nossa perspectiva é de construir uma cultura de respeito social, onde cada religião, cada pessoa humana possa se respeitar. Entendemos que cada pessoa, cada ser, eles não são obrigados a aceitar aquilo que é bom para mim, nem eu o que é bom para eles. Mas nós temos o dever de garantir esse respeito, né? Desde que a opção do outro não seja para violar o direito de outrem, ela merece muito respeito. Então, a nossa grande perspectiva é dessa construção cultural. E aí, professora Bárbara, aqui vai o nosso apelo, porque nós precisamos muito das universidades, nós precisamos muito das escolas, nós precisamos muito do poder público para fazer esta animação e esta reflexão com toda a sociedade. É evidente que não é um projeto que se constrói de um dia para o outro como uma varinha de condão. Não é. Mas é um sonho possível, como sonhou belamente Dom Helder Câmara, como sonhou belamente Martin Luther King, Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares, Dandara, Mãe Menininha, Madre Teresa de Calcutá, né? É um sonho muito belo, mas muito belo, como sonhou e sonham todos aqueles que foram traficados, arrancados,
de África em nome de um sonho que se quer, que é a liberdade, né? Este é a nossa grande perspectiva, é de poder ver as nossas crianças, os nossos jovens, adultos, idosos, assumirem a sua religiosidade sem ter o medo de que serão chamados de filhos do demônio, sem ter o medo de que eles serão escrachados, serão zombados, serão discriminados por sua fé. É interessante que o nosso culto ao orixá é o culto aos elementos da natureza, né? E existe uma filosofia africana chamada Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Este é o respeito, este é o sonho que nós queremos sonhar. Nós queremos que o outro seja feliz, como nós queremos ser felizes também. Eu acho, e repito, esse também é um grande ensinamento bíblico, né? E me permita, os cristãos, a licença para me referendar a esse livro sagrado para eles, que diz que é amar ao próximo como a si mesmo. Se a sociedade compreende que o respeito ao outro é amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos construir uma sociedade linda. Os cristãos, a licença para me referendar a esse livro sagrado para eles, que diz que é amar ao próximo como a si mesmo. Se a sociedade compreende que o respeito ao outro é amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos construir uma sociedade linda. O Sérgio, ele está fugindo aqui a mente o nome, mas ele diz o seguinte: o mundo que eu quero deixar para os meus filhos dependerá dos filhos que eu deixarei para este mundo. Então, eu acho que é importante a gente criar com perspectiva essa cultura de paz. Eu queria que você falasse um pouco dessa aproximação entre a matriz africana e a indígena, né? Então, como é que vocês enxergaram essas semelhanças entre essas duas origens, né, diversas de crenças, e como foi essa aproximação? Isso é algo que existe há muito tempo? Eu queria que você falasse um pouco da história dessa aproximação. Olha, no Quilombo, que eram os espaços onde a negrada fugia dos açoites dos seus senhores, havia uma composição não somente dos ex-escravizados, mas também do branco que era rejeitado pelaquela sociedade, dos indígenas. E essa mistura de povos, de cultura, foi sendo absorvido também para a religião. Você sabe que o sincretismo religioso trouxe para nós, de matriz africana, também esta relação com a Igreja Católica, né? E o sincretismo, ele foi e é importante para a resistência negra quanto elemento de combate ao preconceito. Então, a negrada daquele momento, escravizada inclusive, ela se utilizou, né, do culto aos santos católicos para poder cultuar os seus elementos sagrados. Se eles o fizessem direto, eles iriam para o tronco,
eles iriam ser açoitados, mortos, decapitados. E que foi que eles fizeram, então? Eles bularam isto, né? Eles colocaram para cada santo católico uma representação de um elemento sacro afro, né? Com os indígenas, né, essa aproximação com as aldeias, esse respeito também à sua cultura, foi tendo esta aproximação e acolhimento, né? E daí vem a Jurema, né? Que nós também cultuamos, né? E os toréis, né? E toda essa cultura. Mas, ao meu ver, e aí eu falo de mim, foi uma forma de respeito ao outro. Gostaria de agradecer muito ao Edson Axé pela disponibilidade em conversar hoje com a gente, trazer tanta riqueza de informações e de vivências, experiências. E queria pedir para você dar um recado final e se tiver indicações de como as pessoas saberem mais, quem quiser apoiar essa luta, quais são os caminhos. Legal. Primeiro dizer que nós estamos ainda com a campanha do projeto FUEGE, que é doar sangue, uma atitude de amor ao próximo e ao sagrado. Essa campanha iniciou-se no dia 10 de novembro, mas ela termina no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. E nós queremos convidar a você que está nos ouvindo, seja religioso de candomblé ou não, a participarem também desta campanha, sabendo que sangue, né, salva vidas. A rede ACTP também está, neste momento, com a campanha Precisamos Meter o Dedo Nisso, que refere-se ao Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. E nós estamos orientando os nossos homens de terreiros a procurarem um posto de saúde mais próximo de sua casa e procurar fazer o exame de prevenção da próstata. Para finalizar, dizer a você, professora Bárbara, da gratidão desse espaço onde nós podemos confabular um pouco sobre a importância do respeito, da atenção, da empatia pelo outro. Dizer uma frase que achei linda, nesse momento tão cheio de tormento que passamos com a pandemia, do Papa Francisco, que disse assim: ninguém será salvo sozinho. E eu achei de uma dimensão tremenda essa frase. E aproveitando desse momento, onde nós estamos trazendo uma reflexão sobre o respeito à religião de matriz africana, o candomblé, a jurema, a umbanda, repetir a frase do Papa Francisco, a quem eu tenho muito carinho e respeito pela sua missão e sacerdócio. Ninguém será salvo sozinho. Muito obrigado, professora Bárbara, ao nosso querido Cícero, que também proporcionou essa aproximação com esse programa. Obrigado. Muito obrigada, Edson Axé. Foi um prazer estar contigo hoje. Eu que diga. Espero ter contribuído, viu? Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.